Você sabia que de cada 10 pessoas, 8 têm vontade de escrever um livro? Pois é, se você tem essa vontade, esse vídeo é para você. Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é um vídeo diferente onde eu tô aqui com o meu convidado, especialista nesse universo das letras e dos livros, para ensinar não só para mim, mas para você também, como é que a gente tira um livro da cabeça e leva um livro para o mundo. Se apresenta, Gustavo. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sou publisher da Belas Letras e aí a gente agora está fazendo aqui um brainstorm, vamos fazer um brainstorm para a gente tentar descobrir como que eu coloco uma ideia de um livro na rua, né? Então, tem muita gente, tem uma pesquisa do New York Times que diz que 8 entre cada 10 pessoas gostariam de escrever um livro, né? 8 em cada 10? 8 em cada 10, só que só 0,5% consegue, né? Finalizar. Muitas vezes porque às vezes não tem um método, né? Realmente, às vezes pensa que é uma coisa complicada demais e acaba desistindo, mas não é tão complicado quanto parece se a gente tiver uma ideia e souber desenvolver ela, né? E depois colocar no papel. O Gustavo me guiou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas essenciais para quem está querendo colocar um livro no mundo e vou compartilhar com vocês. A primeira coisa que você me perguntou foi: por que o mundo precisa desse livro? Por que é importante a gente saber isso? Porque assim, já tem muitos livros no mundo, né? A verdade é que já tem muita coisa na rua, né? Então, antes da gente decidir escrever um livro, a gente tem que pensar assim, que diferença esse livro vai fazer no mundo, né? Por que ele é necessário? Exatamente, por que ele é necessário? Como ele pode ajudar as pessoas, né? Então, é uma reflexão super importante, até para a gente decidir, às vezes, não fazer, então, né? A gente diz, não vale a pena fazer, né? Porque isso não vai contribuir nada com o mundo, né? Então, não faz muito sentido, a não ser que você faça para você mesmo, daí um livro da sua família, enfim. Legal, então o primeiro passo é saber por que esse livro é importante, por que ele é necessário. Né? Exatamente. A segunda coisa que você me perguntou foi: por que você acha que você é a pessoa certa para escrever esse livro que você quer escrever? Por que é tão importante de se perguntar isso? Eu acho que é super importante se perguntar isso, principalmente quando você escreve um livro de não ficção, né? Quando você escreve um livro de ficção é um pouco diferente. A história por si, de alguma forma, basta. Aí você vai inventar, você vai criar coisas. Você vai criar uma ficção. Agora, quando é um livro de não ficção, né, é muito importante porque tem uma coisa que envolve isso, que é a reputação do autor, né? Que é assim, como é que eu vou escrever um livro de medicina se eu não estudei medicina? Uma coisa bem básica, né? Ou às vezes assim, como é que eu vou escrever um livro contando uma experiência ou falando sobre um determinado assunto que eu não vivi, né? Então, tem muito a ver com a reputação de quem está escrevendo, no sentido assim, de vivência, de experiência e de como eu sou percebido pelas pessoas que vão ler, né? Tem que ter uma conexão entre o assunto que eu estou escrevendo, ou aquilo que eu quero colocar no papel, e quem eu sou. A sua história, a sua experiência. Óbvio. Legal. Daí você me fez um desafio que foi: será que a gente consegue resumir esse livro em um tweet e quem sabe até já sair antes de começar a escrever com um título? Por que isso é importante? Eu acho que é importante principalmente para você organizar, ter um foco, na verdade, né? Assim, você tendo um foco do que você quer, fica muito mais fácil de você desenvolver as ideias, né? É uma maneira é um método que eu acho interessante da gente organizar as ideias, né? E a partir disso a gente conseguir construir assim, sobre o que é esse livro, né? Porque, às vezes, quando você recomenda um livro para um amigo, por exemplo, que é um livro de não ficção, estou falando só de não ficção, geralmente essa pessoa te pergunta sobre o que é esse livro, né? E aí você tem que fazer um pitch, né? Na verdade, assim, o que é isso? Isso é um pitch, você tem que fazer um pitch do teu livro, né? Sim. Quando a gente consegue explicar de forma simples uma coisa, né? A gente usa uma ferramenta criativa na Espaçonave muito que é: explique para sua avó. Se você não é capaz de explicar o livro que você quer escrever para sua avó, né, talvez você não esteja preparado ainda para escrever. Você tem que pensar mais a respeito dele, né? E entra nesse mesmo lugar, né? Resume isso em um tweet. É um desafio difícil, mas eu acho que depois que você também consegue amarrar, todo o resto fica mais claro, né? Isso. Daí você me ajudou aqui, e a gente já tinha, né, um pouco dessa estrutura, mas pensar a estrutura antes de escrever o livro. Né? Em vez de sair escrevendo coisas e agregando textos, se eu penso a estrutura, eu transformo esse livro
num processo de início, meio e fim, né? Numa jornada, claro, que você falou. Claro, porque independentemente do tipo de livro que você vai escrever, se for uma ficção ou não, você está contando uma história. Então, essa história ela precisa ter uma linha de pensamento, né? Ela não precisa necessariamente ter o início, meio e fim cronológico padrão, né? Ela pode ter o fim, o meio e o início, mas mesmo assim isso precisa ser organizado. Isso também é uma história. Quando a gente conta, aquela coisa do universo caótico, né? Então assim, a gente ter ordem no caos que a gente quer criar, né? Então isso é muito importante. Às vezes a gente acha que apenas colocar ideias avulsas é suficiente, mas não, você tem que dar ordem para essas ideias. Então, tem que ter um sentido. Exatamente, é isso aí. É muito legal você ter um caos criativo na hora da ebulição da criação, né? Ou quando você tem muitos escritores que às vezes andam na rua, veem uma coisa e anotam, gravam, isso é legal, mas depois você tem que dar um sentido para tudo isso, você tem que fazer sentido para o leitor, né? Sim. E aí, você me falou, depois que a gente organiza a estrutura, começa a preencher, né, com o conteúdo em si, e aí escrever. É isso aí. Então você já fez o projeto, né? Você já colocou as fundações e aí agora é a hora do serviço do pedreiro, né? A hora de você colocar a mão na massa e ir colocando tijolo a tijolo até conseguir o que você quer. Gustavo da Belas Letras, que está me ajudando a tirar o meu próximo livro da cabeça e levar para o papel. Conta um pouquinho da empresa, da editora, para quem está acompanhando a gente. Bom, a proposta de vocês casa tanto com esse universo da espaçonave que eu acho que as pessoas vão gostar de conhecer. Bom, a Belas Letras, então, é uma editora que o nosso propósito é transformar a vida das pessoas através de histórias, né? Então, a gente entende que a forma de fazer isso é criando livros que inspirem as pessoas a fazer mudanças reais na vida delas. Então, esse é, digamos assim, o nosso core, o nosso objetivo, é porque a gente publica. Né? E aí, dentro disso, a gente trabalha com muitos temas da vida moderna, que a gente entende que os livros têm que fazer parte da vida das pessoas, né? E não só estar na biblioteca, digamos assim, mas eles refletirem o modo como elas vivem, refletirem as preocupações delas, estar imerso na vida das pessoas, né? Fazerem parte. Então, a gente tem realmente assim, a ambição de transformar a vida das pessoas. Às vezes um livro transforma mesmo, né? A gente tem muitos depoimentos de pessoas que um livro ligou a chave assim, para ela causar uma transformação grande. A gente, claro, a gente não tem assim, a pretensão de transformar, porque isso é a própria pessoa que faz. Sim. Mas a gente tem a pretensão, sim, de inspirar elas a... Exatamente. Demais. Conta alguns dos autores incríveis que vocês já publicaram. De criatividade a gente tem uma galera aí, né? Tem o Thiago Matos, tem o Marcos Pianjas, tem o Braga, tem o Larusso, tem o Gabi Gomes, a gente tem agora a Carol Sintra, a Gabi Guerra também. Enfim, a gente entende que a área de criatividade é uma área mega importante assim, para as pessoas hoje. Para nós é uma questão de sobrevivência a criatividade, né? Então, todos esses autores acho que trazem uma mensagem muito legal nesse sentido, assim, né? Uma mensagem realmente de transformação, que é o que a gente quer. Sim. Tô animada. Eu também. Bom, você viu aí, ó, não é tão difícil, precisa fazer o trabalho. Então eu queria te desafiar agora, é claro, você sabe que você não passaria por aqui sem eu te desafiar. Gostaria que você me contasse nos comentários, para mim e para o Gustavo, qual é o livro que você gostaria de escrever em uma frase. Esse é o seu desafio. Se você conseguir colocar em uma frase, talvez já seja a hora de você pegar o computador e começar a escrever. Não esquece também de assinar aqui o canal para receber os próximos vídeos em primeiríssima mão. Obrigadíssimo pelo conhecimento. Um beijo, Câmbio. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decola Lab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá!